E aí, queridão? E aí, garota? Tava adorando a musiquinha. Tá, né? Gostou da entrada? Adorei. Né? A sua Agora, cara, sou sua fã mesmo. Muito bom, queridão. é, você Muito queria que... grata pelo convite. Que bom que você aceitou e que bom que a gente pode fazer essa coisa junto, né? Você me convidou também semana passada, retrasada, né? Sim, E então, como eu sou cavaleiro, estou retribuindo o convite. Obrigado pela sua muito presença. grata. Você aí deixar do seu lazer, da sua família, para estar aqui junto com a gente, né? E eu queria inicialmente agradecer a presença de todos e os likes que vocês estão dando aí, eu agradeço, porque daí o Instagram começa a entender, olha só, né? Esse Sim, pessoal aí tá legal, né? E se você quiser achar que esse conteúdo, que a parte de relacionamento de casal é importante para a sua vida e para a vida de alguém que você conhece, você aperta esse aviãozinho embaixo aí e manda para essa pessoa e fala: Meu, entra nessa live aqui que você vai gostar muito de ver as dicas que esses dois vão estar falando, tá bom? A gente ótimo. agradece muito. E essa é uma maneira que a gente tem hoje em dia de expandir conhecimento. E a quantidade de lives de conhecimento que está tendo hoje é inacreditável, né, Cristian? Sim, nós estamos brincando aqui. Não sei quem está assistindo as lives, porque tá todo mundo fazendo live, né? Né? Acho que a pessoa não está assistindo porque está fazendo a live dela, né? Mas é assim, brincadeira, está sendo muito legal. E eu mesma estou anotando várias lives que eu estou perdendo para assistir depois, né? Então tá bem interessante esse movimento, sim. E já de antemão eu vou falar isso para você, caso você precise sair, você volta. Então, essa live nós vamos gravar e a gente vai disponibilizar depois no meu canal do YouTube, que, aliás, quando você quiser lá assistir, você curtir e assinar o sininho, você vai receber aviso de quando chega algum vídeo novo, né? Então é isso. Para quem não sabe, eu estou transmitindo aqui da Nova Zelândia. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é dia, tá? Vocês estão vendo que é dia. E então tá aqui essa rua onde eu moro. Poucos carros passando lá fora, algumas pessoas. E, e ontem, esse final de semana, a Adriana cortou meu cabelo. Minha esposa cortou meu cabelo. Então, Tá não pode sair, não tem chiquérrimo, barbeiro. Hã? tá chiquérrimo. Tá vendo? Eu acho, Fala que a coitado. Adri arrasou, eu não tenho essa coragem aqui por Evandro, não. Não, não, mas não tem cabeleireiro, não tem barbeiro, não tá nada, tudo fechado. Vai fazer o quê? Né? Tava assim, né? Mas é isso aí. Cristi é uma pessoa que eu conheço praticamente há 11 anos, um pouquinho mais, né, Cristi? Sim, há 12 anos. 12 anos, e que eu acompanhei a vida dela, a mudança da vida dela, onde ela estava, e o mérito que ela alcançou de estar onde ela está. Então, para você ver por que eu convidei a Cristi, você vê, naquela época ela trabalhava numa empresa na parte de departamento pessoal, não, De RH, de de RH. RH, né, com pessoas de contratação, não sei. Depois ela foi indo, saiu da empresa, foi para outra, foi indo, foi fazendo curso aqui. Você é formado em psicologia, é isso, Cristi? Sou psicóloga. Uhum. No meu último ano de formação, eu ia para a área clínica, mas conheci o mundo organizacional, fiz uma especialidade junguiana, né? Então eu tenho formação analítica. E aí depois eu integrei isso no mundo organizacional. Então, depois continuei fazendo vários cursos de coaching, de mentoring, fiz constelação, cursos de constelação, inclusive com a Cristina, que vai estar com você também essa semana. É. Outros cursos também de constelação estrutural com o Guilherme. E aí eu fui percebendo que eu naturalmente estava atraindo pessoas com dificuldade de relacionamento. E aí comecei a criar uma metodologia, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje, né? Que é auto-aplicável, inclusive, entre os casais, que é o que a gente chama hoje de casal pleno. Então, hoje,
nós vamos falar desse tema, que inclusive está tão sensível por conta da quarentena. Então, hoje eu estou também com a Inteligência, uma empresa que a gente fundou, que foca, além das relações saudáveis, né? A gente faz também trabalhos de mentorias organizacionais e também de autoaprofundamento. Tá, E eu queria falar um pouquinho de você, né? Enquanto você está colocando aí. O doutor Adailton, também, logo que a gente mudou para Campinas, ele foi um dos anjos maravilhosos que a gente encontrou. E aí eu sabia que eu queria ter parto natural, mas eu não sabia quem poderia, né? Porque eu mudei de médico, eu vim de longe e tal. E aí eis que o universo me presenteou, né? Nos presenteou com o Dr. Adailton. E de lá para cá, além de ser paciente dele, a gente virou amigo, parceiro. E é uma honra estar aqui com você hoje, nesse momento histórico do planeta, né? Que maravilha, porque é marcante para o resto da vida. Eternizado. Graças a Deus. E você lá do outro lado, eu aqui do lado da Nova Zelândia, mas a gente tá junto e produzindo conteúdo. E esse final de semana eu atendi várias pessoas que me chamaram em situações de dificuldade, fiz vários atendimentos. Depois eu conto alguns desses para vocês, porque faz, assim, questão dos relacionamentos. Obrigado, viu, Cristi, mais uma vez pela apresentação. Eu também fiz uma vertente ampliada na minha vida como médico, atendendo pré-natal, partos, com essa abordagem natural, como a gente fez com mais de 2.000 partos. E aí eu comecei a ver que a parte emocional, que as pessoas estavam travadas, e eu estava travado. E quando eu tive a minha experiência de constelação e que eu consegui dar uma saída nisso, dar uma ampliada nisso, aí eu fiz essa formação e comecei a passar aquilo que eu aprendi, né? Então, e depois disso veio muitas coisas. Há 4 anos atrás eu comecei um curso de formação, que ele é de transformação e constelação e autoconhecimento, chamado Inteligência Sistêmica, que é um método que eu acabei criando de autoconhecimento, né? E então é isso. E agora, eu acho que para a gente poder falar de casal, de relacionamento, porque se a gente não fala de algo teórico, né? A gente vai falar de algo prático, aquilo que eu vivo na minha vida, aquilo que você vive na sua vida, até porque os nossos parceiros, os nossos cônjuges estão ouvindo, né? Se a gente falar alguma besteira aqui, a gente apanha depois. E não vale a pena, não vale a pena ficar com muita teoria. Então, os elementos que nós vamos falar para vocês hoje são práticos, e a gente não combinou que nós vamos falar, não. Viu? E se prepara que eu vou falar algumas coisas que você ainda não sabe. Ótimo, eu adoro! E eu conversei hoje de manhã com o Danny Johnson, 5 horas da manhã aqui da Nova Zelândia, ele está nos Estados Unidos. O Danny Johnson é um cara que é iridólogo comportamental, mas ele juntou a iridologia com a ordem do nascimento e com a epigenética. Maravilha! E aí ele trouxe tudo isso, hoje de manhã na nossa conversa, como que isso influencia relacionamento de casal. Então, se prepara. Daqui a pouco a gente vai estar falando como que a epigenética influencia o seu relacionamento de casal. E pode para bem e para mal, né? Sim. E não somente casal. O casal como pai e como mãe. Né? Como que a gente, com esse conhecimento, como que a gente pode ajudar os nossos filhos a serem pessoas mais integradas, mais íntegras, Sim. mais conectadas com a essência deles, do que simplesmente, como fala, educar alguém, formatar alguém, né? Então é isso. Muito bem. Então, olha, Cristian, eu queria que você começasse falando aí, para mim, qual tem sido o maior desafio das pessoas, dos casais, de relacionamentos nessa quarentena? O que tem chegado para você aí nessa quarentena? A gente viu tanta piadinha, né? Nossa, milhares! Porque eu vi de piadinha, né? Que vai aumentar o número de divórcio, né? Que é um lá que falou, como é?
que o primeiro dia que ele tiver sair da quarentena, que ele vai sair para fora, não aguenta mais com a mulher dele. Tem cada piadinha, né? Mas é um grande desafio aí, né? O relacionamento e como que isso está pegando as pessoas. Como você tem visto isso, Cristi? Então, o primeiro ponto que, principalmente para casais que têm filhos, né? E, por exemplo, de pais que trabalham fora e agora, de alguma forma, tá até trabalhando em home office junto, ou simplesmente está em período de férias com a parceira e os filhos, eu tenho percebido, assim, que tem aflorado essa questão, principalmente da ordem, que a gente fala, da ordem sistêmica. De o quê? De deixar os filhos em primeiro lugar, até porque não está tendo escola, né? Tem uma demanda alta aí dos pais, e o casal ficar em segundo plano. Então, eu percebo, assim, que está tendo isso mais aflorado do que o habitual, porque a gente sabe que isso acontece inconscientemente, as pessoas colocam os filhos em primeiro lugar e não percebem o impacto disso na vida delas. E com a quarentena, os casais, principalmente que estão atendendo, as perguntas que estão me vindo, tem essa questão, Cris, como que a gente faz? Em vez de aproximar, está distanciando. E aí o primeiro ponto que eu falei, como é que vocês estão conduzindo o dia a dia? Quem vem em primeiro lugar? Como é que vocês combinam, né? A rotina do dia a dia, uma coisa bem prática. Ah, a gente primeiro olha os filhos e tal. Eu falei, então, vamos inverter? Que tal começar, né, entre você e o parceiro, sintonizar isso? E vocês combinarem o que funciona para vocês. Então, isso é um desafio que eu estou percebendo bem aflorado. Deixa eu fazer uma pergunta interessante, Sim. tá? Para os homens, ok? Para os homens. Primeiro, quando você chega em casa, quem você cumprimenta primeiro? Sua filha, seu filho ou sua esposa? Ótima pergunta. Meninos, responda. Meninas, você quando chega em casa, você quer abraçar primeiro o seu filho, sua filha ou o seu companheiro? Vamos guardar essas respostas aí, ver o né? Porque é interessante isso, né? Uma das questões da ordem do nascimento é que a primeira filha, eu falei que ia falar umas coisas novas para você, Cris. Sim. A primeira filha, ela se liga espiritualmente com a mãe do pai. Então, a minha filha está ligada com a minha mãe. Sim. Se fosse homem, estaria ligado com o pai da mãe, com o avô materno. Sim. Ambos, os dois, tanto a primeira filha quanto o primeiro filho, eles querem assumir o lugar da filha, que é quem está no lugar da mãe. Então, você tem uma filha mais velha. Se você bobear, ela entra no seu lugar. Ela tira, ela quer ser melhor que você, ela acha que é melhor que você, e ela quer ser você para o seu marido. Então, quando a gente inconscientemente dá muita corda, né, para os filhos, eles vão entrando nesse lugar e a relação do casal fica completamente atrapalhada em segundo lugar. Perfeito. E eu tenho feito uns exercícios com as famílias, você falou isso que eu lembrei que é bem prático, que vocês podem fazer também aí, quem quiser, né? Nesse sentido mesmo da ordem, eu peço para eles, desenhem a família de vocês. A instrução é essa, né? Desenhem a família de vocês. Aí pede para o pai, a mãe, por exemplo, os filhos fazerem ao mesmo tempo. Né? Só não pode mostrar até terminar o desenho. Aí as pessoas fazem e aí elas me mostram. Né? E aí é interessantíssimo isso que você está falando, porque faz total sentido. Normalmente a filha mais velha se coloca no lugar da esposa, né? Então não é óbvio mesmo essa ordem. E aí eu trago, falei, agora, antes de eu dar a explicação, falei, agora vocês vão desenhar nessa ordem. Primeiro o papai, depois a mamãe, depois a filha, se for a primeira, né? Depois o filho. E vamos ver o que vai posicionar. Às vezes, a filha se rebela. Já tive caso de ter um surto. Por quê? Estava no lugar, não é tão simples assim, né? Se reposicionar. Então, a mãe e o pai precisam ter a clareza que eles são grandes e os filhos são menores para reposicionar
essa questão. Então, é excelente esse exercício e bem prático. Né? Então, eu recomendo vocês fazerem isso. Então, o primeiro ponto que você está falando é a hierarquia. Ou seja, quem vem primeiro? Os filhos só existem por causa que existe um casal. Sim. Outra coisa, a minha filha, ela não é minha filha. Ela é filha de Deus. Eu não sou um pai no sentido ela não é propriedade. Eu estava conversando hoje com o Deni e eu achei a melhor palavra para descrever um pai é um facilitador. Perfeito. Aquilo que a gente faz em constelação, né? Sim. Eu não constelo, não faço constelação, eu sou um facilitador. Então, como pai, eu sou um facilitador para que a Alice encontre a sua essência e vai viver a vida dela, porque daqui a pouco, ó, vai embora, mas o casal permanece. Então, quando um filho ou uma filha toma o lugar, então, quando um casal tem filho homem, é muito comum essa mulher, a mãe, ficar mais próximo do filho homem e daqui a pouco o pai vai dormir na sala, vai dormir no outro quarto, e aí vai ficando, né? Sim. E vai tirando o papel do homem e vai substituindo. Quer dizer, o casal perde força. Sim. E o filho substitui o pai. Que tem as questões que são bem sistêmicas, né, para trabalhar nisso que você está falando, que é a famosa, o filhinho da mamãe e a namoradinha do papai. Né? Isso a gente vê muito. Que é casos clássicos totalmente em desordem, que não contribui para quê? Para a relação saudável e plena do casal. Mas isso é inconsciente, né, doutor? Impressionante como é que as pessoas elas não se dão conta, sozinhas, né? Sem o apoio, no sentido de ajudar a olhar os pontos cegos. Porque todos nós temos pontos cegos. Claro. Né? Então, agora a gente está tendo o privilégio aqui de nos ver na câmera, mas em essência, no dia a dia, né, a gente não se olha no espelho o tempo inteiro. Então, os pontos cegos é nesse sentido. E a família, se não tiver essa clareza da hierarquia, de colocar os filhos no lugar e tá tudo bem, né? E é isso Qual que é gera... Então, duas coisas, Cristi. Qual é o problema quando os filhos não estão no lugar de filhos? O que gera? Eles vão ver um parâmetro que eles vão repetir. Perfeito. Então, por exemplo, um pai e uma mãe que colocam os filhos em primeiro lugar, provavelmente esse comportamento foi aprendido pela família de origem deles. E eles estão repetindo. E os filhos vão repetir. Né? Até que alguém voluntariamente decida, não, eu vou chegar em casa e eu vou cumprimentar a minha esposa em primeiro lugar. Eu vou entrar, minha filha pode vir, tal, mas eu vou primeiro beijo da mamãe, segundo beijo da filha. Sim. Para que ela entenda e fale, nossa, o papai não precisa de mim como namoradinha. Sim. Eu não tenho lugar aqui, nossa, né? Esses dois se amam. E aí nós estamos dando mais do que com palavras, com exemplo, né? Perfeito. Com exemplo. Então acho que esse parece simples, né? Quem a gente cumprimenta primeiro quando chega em casa, mas por trás disso tem uma quantidade de emoções que levam um homem ou uma mulher quando chega em casa e o marido ou a esposa já está a cumprimentar primeiro os filhos, né? Às vezes é quem vem primeiro, né? E quem vem primeiro normalmente são as crianças, porque as crianças vêm até a gente. Vem, corre, sai correndo. Né? Sim. É natural. Sim. Eu não quero criar uma regra. Eu não quero criar uma regra, mas um princípio. É um princípio. Os filhos existem porque um casal existe. O casal é a base. E como exemplo do comportamento, eles vão levar isso pro resto da vida. Sim. E outro desafio que eu também estou observando é uma questão assim, e que é uma oportunidade, né, de integrar o papel do feminino e masculino, da gente mudar esse olhar. Então, por exemplo, agora tem muitos homens que estão aprendendo tarefas domésticas, porque precisa contribuir, né? E de alguma forma valorizando também o que a mulher que fica em casa, que, por exemplo, não trabalha fora,
Então, uma outra ordem no sentido sistêmico, que é o quê, gente? O casal é lado a lado, é interdependente. Os dois têm o mesmo grau de importância. E isso está sendo aflorado de uma maneira muito interessante na minha perspectiva, né? Porque não tem mais o melhor, quem trabalha fora é melhor, porque tem isso, né? Inconsciente coletivo. Quem trabalha mulher ainda tem, não tem isso, Cris, tem, né? Eu acho que uma coisa que está acontecendo paralelamente a isso, é lógico, nós estamos tendo agora uma valorização das pessoas que prestavam certos serviços para a gente. Desde de uma funcionária em todo casa, sentido. uma passadeira, uma faxineira, um entregador de pizza, funções que talvez a gente não valorizasse tanto, mas que hoje se tornam muito importantes devido a esse contexto. E aí vem a questão do casal. E aí eu quero falar uma coisa, Cristi, que é muito importante, que eu tenho visto algumas pessoas comentados, que é o enfraquecimento do relacionamento, da atração sexual entre o casal. E ele vem à tona e acontece nessa situação de convivência quando a mulher olha para o homem como um filho. E aí ela fica educando esse filho, ensinando esse menino a fazer as coisas. Você não sabe fazer isso. Você sabe, e aí ela coloca comidinha no prato dele, começa a infantilizar e coloca o filho no lugar, ou o marido no lugar de filho. Sim. Tirando o poder e a força do masculino, tirando essa força do masculino, isso vai se reverter numa questão de sexualidade, porque os hormônios de um homem que é infantilizado pelo olhar, pelo comportamento, pela mulher, vai diminuir sua testosterona naturalmente, que ele começa a entrar mais no lado feminino. Isso vai se reverter numa crise de sexualidade. Como é que você vê isso, Cristi? Então, isso acontece demais. Inclusive, né, o Bert Hellinger fala isso. Isso é o maior comportamento tóxico que uma mulher pode fazer com um homem. Né? Porque, na verdade, quer cuidar no sentido materno, né? Não cuidar da relação. E aí, até lembrei agora, depois eu quero que você conte aí para nós. Eu gravei uma aula bônus sobre isso para o seu curso, né? Conexão com a mulher. A aula Sexualidade após a maternidade. E tem tudo a ver com isso que você está trazendo. Né? Então, assim, a mulher, depois, inclusive, que tem filhos, com os hormônios aflorados da maternidade, se ela não tiver essa consciência, é enfraquecer realmente o olhar, né, do homem, do marido. E é claro que tem um distanciamento. E é, inclusive, os homens, porque eu também atendo homens, se sentem inválidos e até incapazes. Porque isso acontece também. Né? Reverbera, né? Então, conta para nós também, porque isso deve estar brilhante aí. Você deve estar quase, você não me contou. Quando que você vai lançar esse curso maravilhoso aí, Conexão Mulher? É isso. Bom, você trouxe o assunto, era surpresa, né, para falar, sua língua Ai, aguda. meu Deus, perdão. Agora já falei, agora não tem como, né? É ao vivo. Eu preparei um curso online já desde o ano passado, que estou gravando. E o primeiro curso foi um curso Linguagem da Doença, que foi um curso sobre entendimento da mensagem da doença, por que ficamos doentes, e tem tudo a ver com isso que está acontecendo agora, a parte emocional da doença, e tem esse curso chamado Conexão Mulher, que é um curso bem mais profundo, mais denso, com mais aulas, a Cristi vai dar uma aula sobre a parte da sexualidade da mulher depois do parto, e vai ser lançado mês que vem. Ele vai ser lançado. E aí vai ter uma semana, vai ter um curso chamado Semana Saúde da Mulher antes,
E nesse curso Saúde da Mulher, que é um curso gratuito, eu vou lançar depois o outro curso, o Conexão Mulher. Tá? Pronto, então já estou mais aliviada, que vai ser daqui a pouco. É, vai ser logo. Vamos ficar louco aí. Já estamos já nos finalmente, né? Maravilhoso. Mas esse assunto que eu trouxe, ele se estende por outros aspectos, o Cristi. Eu vejo isso quando uma mulher fala algo para a criança ou para o filho, e quando um homem fala algo para o filho, uma educação. Quando ele faz isso e a mulher não... Quando que um desautoriza o outro na frente dos filho? filhos. Nossa, isso é uma O que lástima. acontece na cabeça da criança quando, por exemplo, um pai fala algo, filho, faz isso, e a mulher fala, não. O que acontece na cabeça da criança, Cristi? Não, na verdade, a criança, primeiro ela fica confusa, porque a criança quer ver o quê? O pai e a mãe em sintonia, né? Em respeito mútuo. Então, desautorizar, eu costumo dizer que a coisa mais tóxica que pode acontecer. Mesmo que você não concorde, chama a pessoa depois e fale. Mas não desautoriza na frente. As crianças ficam totalmente inseguras, porque elas ficam divididas. Aí elas vão para que lado? Para quem ela vê que está sendo mais excluído, mais rejeitado. E aí começam as confusões. Muitas vezes as crianças, inclusive, ficam até doentes para salvar papai ou mamãe. Porque você falou, inclusive, na última aula, isso que agora eu lembrei, que faz total sentido. Criança até 10 anos, gente, não fica doente por si só. Tá doente porque ela está assumindo algum lugar do sistema dela. Seja de pai, e a maior parte, na verdade, é pai ou mãe, né, doutor? A maior parte está no lugar de pai e mãe. Então, peraí. Então, está na hora de entrar um pouquinho com o conceito de epigenética. Perfeito. Então, lembra que eu falei que a conexão da primeira filha, isso é ordem de nascimento, está conectada com a família do pai. Quando é filho, o primeiro está conectado com a família da mãe. Tá? Então, essa conexão, ela é uma conexão espiritual e não necessariamente você tenha conhecido ou convivido com esse antepassado. Tá? Então, no caso, a filha, a primeira filha, a sua primeira filha, ela está ligada à mãe do pai, à avó paterna. Como assim? Quais os desafios que essa avó teve? Sim. Quais os sofrimentos que ela teve? Como é que foi a infância dela? Como é que foi as frustrações? Quais foram as doenças que ela teve? O que ela não resolveu na infância dela? O que ela tinha questões com a mãe dela? Sim. Questões que ela tinha com o pai dela, a avó, tá? A avó. Isso. Isso é, no caso, o que a Larissa vive. Ela vive e ela repete isso, tá? Então, e ela vai buscar, por conseguinte, alguém muito parecido com o pai, para reafirmar essas posições, Sim, essa conexão. essa conexão, e de não conseguir olhar para as próprias dores. E aqui chegamos na questão do casal. Então, eu trago, por exemplo, como segundo filho, eu estou ligado ao pai do meu pai, meu avô. As questões que ele não resolveu, chega para mim, né? E aí eu fico não olhando para essa minha dor, eu procuro alguém, eu atraio alguém. Sim. Lei da atração. Total. Eu atraio alguém que tenha algo e que me mantém nisso daqui. Só que também não é aí. Então, um casal, um casamento existe para quê? Para ser feliz? Não, de jeito nenhum. Porque se eu for buscar no outro a minha felicidade, eu nunca vou me sentir inteira. Não só, eu estou falando demais. Mas fala, agora eu tenho direito a ser feliz. Ninguém tem direito a ser feliz. Não. Eu não estamos no mundo para ser feliz. Nós estamos no mundo para viver, para conectar com a minha essência. E aí eu divido, eu compartilho a minha vida com uma outra pessoa. Eu escolho, né, compartilhar. Eu escolho, né, consciente. Sim. Ou inconscientemente, alguém Eu que pode me manter afastado das minhas emoções, das minhas chagas, das minhas feridas emocionais,
ou alguém que me mostra o que eu preciso e posso Preciso mudar. resolver. Sim. E aí, um relacionamento já não é mais para ser feliz. Ele virou um laboratório experimental, um laboratório de Total. aperfeiçoamento, onde eu vou sair de toda a teoria de amor, todas as minhas histórias das mulheres que eu tive antes, que eu conheci antes, começando pela minha mãe, todas as mulheres, minha avó, minhas tias, todos. E aí eu vou, na prática, exercitar isso com a minha esposa, né? E a mesma coisa vale com a mulher. Você também, Sim. os homens que você conheceu desde que você nasceu, e aí você hoje coloca então um relacionamento de casal como um laboratório. O que você fala disso, Cristi? O relacionamento, eu chamo, né, o casal pleno, é justamente a relação que ativa o adulto saudável em nós, onde eu cuido de mim, né, o outro cuida dele, né, porque quem cuida, né, de mim, sou a minha mãe e meu pai interno. Da criança que é da Cristi. Não é o outro que vai cuidar da criancinha, né? Porque o adulto não precisa de cuidado, em essência. E o outro, o Evandro, no caso, cuida dele. Juntos nós vamos cuidar da relação. Né? Então, na quarentena, o que nós estamos vivendo? Nós estamos em casa, né? Então, eu falo que o casal, né? A casa do casal é cuidar da relação juntos, é escolher o que funciona para nós, que pode ser diferente do que funciona para o Dailton e para a Adriana, que pode ser diferente de outros casais, porque não tem uma receita de bolo. E esse laboratório que você traz é tão chave, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô ótima sozinha de autodesenvolvimento. Não existe autodesenvolvimento sozinho, se eu não tiver um espelho com alguém. E para o casal, é o maior laboratório, deixa tudo aflorado isso, literalmente, porque é o que você falou. Muitas coisas são projetadas por conta da família de origem, e se eu não estou nesse contínuo, né, processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu não consigo separar isso. Eu Ah, tô. então veja, olha, é perigoso você encontrar uma pessoa que te ama muito. Sim, porque Eu aí vou fica repetir, desequilibrado, né? Isso, eu vou dá isso. repetir, eu vou Sim, repetir. É perigoso você sim, encontrar uma pessoa que te ama muito, porque ela não vai te desafiar, ela vai sim, concordar muito com você. E outra coisa, todos nós, todos nós, fugimos de certas dores da nossa infância. As dores da perfeito. minha alma, as dores que eu tive quando eu estava dentro do útero da minha mãe. E eu construí durante toda a minha vida uma série de defesas emocionais para não ter acesso a essa dor. Sim, Essa dor pode ser o abandono, pode ser a rejeição, pode ser o medo. São muitas dores. E sim. quando eu construo tudo isso e eu encontro alguém que está de acordo com isso, em vez de me ajudar, ela me mantém Aonde eu longe estou. da onde eu devo ir. Perfeito. Então é muito importante num relacionamento de casal que um desafie o outro Sim. e que um questione o outro. Mas aí tem duas coisas, Cris, tem duas coisas. Eu vou contar uma historinha bem rápida, tá? Sim. Uma paciente minha, ela faz serviços de assistência em tribos indígenas. E ela estava numa tribo indígena conversando com o chefe da tribo ali, né? E ele estava andando, de repente, ela viu o filho dele numa situação de perigo, todo enroscado, tudo. Eles pararam, né? E ela olhando para aquilo, o moleque todo. E ela falou assim: Mas você não vai ajudar? Ele olhou para ela e falou assim: Ele ainda não pediu? Perfeito. Então, quando que o casal, um dá o consentimento para o outro, né? Então, Sim. olha, você permite que. Você Perfeito. permite que eu fale? Permito ou não permito? Porque sem a permissão, não tem humildade.
E se não tem humildade, vai ter uma reação de briga, vai começar a discussão. Eu vou querer transformar o outro, querer que o outro aceite o meu ponto de vista. Sim. Isso E não aí entra no existe. julgamento. E aí entra no julgamento que é o grande mal, né? Não só do casal, mas da humanidade. E aí você falou um ponto chave. Gente, relação de casal saudável precisa aprender a expressar o que está sentindo, né? E aí, isso, né? Eu trabalho 5 elementos. Um dos 5 elementos é a permissão. E permitir que o outro te veja como você é. Porque se eu não me expresso também, como que o outro também vai ter a possibilidade de expressar como ele é? Isso é ser verdadeiro, não é perfeito, né? Casal pleno não é ser perfeito. É ter a coragem de ser imperfeito e ser autêntico. E precisa falar, porque quantos casais falam, ah, mas eu não gosto que ele fale. Mas você já falou alguma vez? Não significa que ele vai mudar de fazer, mas você já falou para a pessoa que você não gosta? Não, não vou falar, senão vai ficar chateada. Aí tem o que você falou. É um amor em excesso que é perigoso, porque tem medo de perder o outro, e aí suporta muita coisa. Eu tenho uma camisa ali com uma frase que os meus alunos já sabem, né? Às vezes eu vou dar aula com ela. Está escrito assim, é forte, é meio agressivo, né? Mas Vale. qualquer problema que você tiver comigo é seu. Perfeito. Nada é externo. Se eu falar algo e você não gostar, o meu problema é falar a minha emoção. O que você vai fazer com isso, eu não posso administrar, eu não Não, é posso prever responsabilidade. e eu não posso Perfeito. antecipar. Sim. Eu não posso Sim. antecipar que você vai gostar ou não gostar, porque. E aí vai fazendo uma série de conchavos e a relação fica muito bonitinha, né? Muito bonitinha. Não, e exatamente, mas não gera uma intimidade real, É, né? De ser, tem, peraí, nu e cru. a intimidade ela tem a ver com fragilidade, né? Sim. E Ô, aí, Cris, legal, e fragilidade não é fraqueza. As pessoas confundem isso também. Fragilidade é um lugar, eu falo que é um lugar macio, que é a vulnerabilidade, na verdade. Que gera o quê? Um espaço para o outro ser quem ele é e para eu ser quem eu sou. As pessoas confundem fragilidade com fraqueza. E não é igual um músculo que a gente vai exercitando. Ora, imagina a quarentena, né? Tem um dia que um tá mais baixo astral, o outro tá mais com energia alta. Não é o problema disso, mas como é que a gente lida com isso? Com maturidade, né? Ou simplesmente aí a mulher quer cuidar, já quer resolver, não dá espaço também, porque tem isso também que eu percebo. Quantos homens que cada vez mais eu agradeço que eles estão se abrindo também para o autoconhecimento, quando eles estão lidando com as próprias fragilidades, as mulheres já não querem mais, ficam apavoradas. Não, não quero mais esse homem. Entendeu? É um paradoxo também, né? Eu falei, peraí, calma, né? é, Vamos olhar para isso. no sábado eu tive uma mensagem de uma paciente minha antiga, de mais de 30 anos atrás, e ela falou que ela estava morando numa outra cidade e tal. E ela falou o seguinte: olha, eu conheci a constelação alguns anos atrás e comecei a fazer constelação e descobri que eu estava cuidando do meu marido como se fosse um filho. Aí eu saí desse papel e entrei no meu papel de mulher. Aí ele arranjou outra e foi embora. Não Sim, é arranjou outra, né? Talvez ele tenha ido buscar outra mãe. Mas quando sim, uma mulher está no. Quando ela sai do papel de mãe, do marido, de ficar cuidando, controlando, transformando, aí você tem um homem. E aí você vai sim, ter um homem e uma mulher. E é essencial no relacionamento de casal que haja homem e mulher. Isso é mundo adulto. sim. Mundo infantil é um mundo ideal. Né? Eu vou olhar para minha esposa ideal. Eu vou querer que ela seja assim, que ela corte o cabelo assim, que ela faça isso, que ela pese tanto, que ela. Mundo ideal. Ela Sim. vai ser o que ela quer. E aí, você falou do Hellinger, uma frase dele muito bonita assim, né? O amor é quando você olha para a pessoa e você está totalmente satisfeita do jeito que ela é. Perfeito. Olhar para uma pessoa e não querer mudar nada. Cheio de defeito. Sim, Olhar e cheio de qualidades. sim. Olhar para aquilo que não é nem bom nem ruim.
não precisa mudar nada, tá tudo bem. Tá tudo E aí bem. você se satisfaz com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu cônjuge, do jeito que é. Essa aceitação chega lá no outro como uma informação, um imprint de amor. Sim, um amor genuíno mesmo. Amor genuíno. E vai voltar como um amor, né? Vai. Então eu queria fazer um resumo. E depois desse resumo, eu queria que você falasse pra gente desse curso que você está falando aí do Casal Pleno, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, o que nós falamos hoje? Nós falamos que nessa situação de convivência está sendo muito legal. Tem os casais que têm filhos, tem casais que não têm, né? Tem casais que já são avós, tem vários casais aí nos assistindo, né? Sim, Então, vai. os casais que têm filho, prestar atenção na hierarquia. Quem vem primeiro? Sim. Casal primeiro, filho segundo, né? Eu vejo, no dia desse, eu vi no meu consultório, chega o homem, a mulher e o filho. Numa grávida, por exemplo, consulta de pré-natal. O marido fica em pé e o filho senta. Olha. Quem vem primeiro? Sim. Né? Então, assim, são sutilezas que não são nada óbvias mesmo. E são libertadores, né? E vem assim, quem usa a televisão? Quem usa o computador primeiro? Exatamente. Você vai deixar filho fazer de tudo? Então, veja. Então, primeiro ponto, hierarquia. Marido e mulher, pai e mãe em primeiro, filho em segundo. Sim. Eles vão sapatear. Vão, e vão mesmo. Eles vão chorar, eles vão se jogar no chão, porque já foi dado muito poder. Sim. Mas você está prestando uma ajuda, estabelecendo hierarquia, tá? Mostrando quem é primeiro, tá? Então, o primeiro ponto que nós falamos foi esse hoje, foi isso? Foi. Segundo ponto que nós falamos de que filho, às vezes, quer ocupar o lugar de um, ocupar de outro. Homens, filho, homem ocupando o lugar do pai, filha, mulher ocupando o lugar da mãe. Se bobear, pega, né? Sim. Então, vamos lá. Depois nós falamos do respeito, compartilhar emoção. Falamos da humildade que um tem em relação ao outro. Sim. Falamos que a gente não casa para ser feliz, o que muita gente diz, né? Pensa. Sim. A gente casa para ser a gente mesmo. Perfeito. Amor e liberdade. A gente não casa... Tanto assim, por isso que as pessoas vão casando. Primeiro, segundo, terceiro, vai casando. Sim. Até encontrar alguém que ajude você a ser você mesmo, né? Perfeito. Então, a gente não casa para ser feliz. E ser feliz é ser a gente mesmo. Ok? Acho que é isso que a gente falou, ou eu esqueci de alguma coisa? Falamos tantas coisas, mas em resumo foi isso, sim. Tá. Falamos da questão da sexualidade. Sim, né? Sim. Quando o homem coloca a mulher no lugar de filhinha, fica fazendo as coisinhas para ela, ou quando a mulher quer educar o marido, e daí desvaloriza o masculino ou desvaloriza o feminino e vai perdendo a atração sexual, né? Sim. Tá. Então, fala pra gente, Cristian, desse recurso que você tem, porque eu acho muito bom, são muitos desafios. E não dá numa live pra gente falar tudo que a gente quer falar, né? Talvez você esteja assistindo aqui e fala, nossa, eu casei pensando que era para ser feliz. Eu casei, eu chego em casa e a primeira coisa que eu abraço é minha filha, meu filho. Então, assim, a humildade nos faz buscar ajuda. Então, você quer ajuda? Eu acho que eu confio plenamente nesse conteúdo, nesse trabalho que a Cristi tem, né? E, aliás, é um curso também que eu gravei uma aula no seu curso. Então, né? Isso que eu ia te falar. Aliás, está sendo um sucesso total, porque na terceira temporada, né, o doutor Adailton, ele gravou uma aula também maravilhosa, que é a relação do casal com a chegada dos filhos. Então, está sendo muito interessante também. O curso Casal Pleno está na terceira temporada. São 8 aulas e 2 aulas bônus. Uma delas é a do Dr. Dailton, que está incrível. A terceira temporada tem uma novidade, porque as pessoas que ainda não se inscreveram e que se inscrever até sexta-feira agora,
vai participar de uma mentoria em grupo online comigo no dia 4 de maio. Tá? Então, vai ser bem bacana. Perguntas sobre o conteúdo. Se quem quiser perguntar alguma coisa sobre a própria vida. Então, está sendo bem bacana. E está muito interessante, porque as pessoas realmente estão aproveitando a quarentena para investir na própria relação consigo mesmo e também na relação do casal. Então assim, tá muito legal essa questão. E aí, lembrei aqui. E a terceira temporada, pensando no momento sensível que a gente está com 50% de desconto. Tá? Então, se vocês quiserem mais informações, está no link da minha bio, pode me escrever no direct. Tá. E realmente está contribuindo para transformar como um apoio social mesmo, né? A forma das pessoas verem o casamento, o casal, a relação, que não é uma questão mesmo de buscar felicidade no outro, gente. A felicidade a gente busca com a gente mesmo. O outro pode ser um parceiro de vida, né? Isso. Legal, recomendado para vocês que querem. E eu vou trazer mais um assunto, hein? Sim. Posso? Claro. Mais um assunto. Muitas mulheres vão se identificar com o que eu estou falando, que é o seguinte: muitas mulheres continuam ligadas às mães. Muitas. Não é pouco, não. São muitas. Muitas. No papel de filha, inclusive. Eu atendi quatro pessoas esse final de semana. 3 no domingo e uma no sábado. As 4 que eu atendi são mulheres, as 4 estão presas na mãe, as 4 não estão vivendo a vida delas. Uma delas trouxe a seguinte questão. Eu estou com uma dificuldade no meu emprego. Eu não consigo me posicionar. E eu não consigo. Quando alguém me desafia, eu não consigo responder. Eu travo. Olha que coisa, hein? Sim. Eu travo, eu não consigo responder. E eu queria que você me ajudasse, porque eu vou ter uma reunião na segunda-feira que vai ser decisiva e eu não sei me posicionar. Tá bom. Aí, olha só, né? Como eu fui. A gente começou a conversar, entramos na mãe dela, a mãe dela veio de Portugal, o avô teve um câncer lá em Portugal, a avó trouxe os... E aí eu cheguei nela com o avô, ela está representando o avô, por isso que a gente falei que eu ia entrar em epigenética. Então, quando nós não temos noção de que os nossos problemas são dos nossos avós ou bisavós, eu vou ficar que nem Dom Quixote. O que o Dom Quixote lutava? Ele lutava contra moinhos de ventos invisíveis com o cavalo dele. E nós não sabemos quem é o nosso adversário. Por isso é muito importante você ter clareza. E aí sim, eu vou confirmar, alguém que tenha uma abordagem sistêmica, uma abordagem maior, né? Sim. Então, e aí o que aconteceu? A gente fez uma vivência e ela foi lá conversar com o avô dela. Foi lindo. Foi lindo. E no final ela mudou a voz, mudou o semblante, mudou o sorriso. Tipo assim, não perguntei nada, mas tô pronta. Tô pronta, tenho o direito de falar e de ser escutada, sabe? Então, são muitas. Uma outra, 37 anos, né? Ou 40 anos, que seja, não tem um namorado, não consegue ter relacionamento. Por quê? Porque está ligada à mãe. E virou mãe da mãe. E aí não tem lugar para homem. Homem não fica do lado de mulher que está ligada à mãe. E se ficar, vai virar sua mãe, você vai virar mãe dele. E aí vai perder todo o afã do relacionamento. E aí, só que isso não se resolve assim, não é numa. Você falar, não é num passo de mágica assim, agora, né? Assim, é um processo. É um processo de 2 a 5 anos, se você trabalhar bem, de 2 a 5 anos. Então é necessário humildade, pedir ajuda, tempo, disponibilidade e, fundamentalmente, Cristi, o desejo
sincero. Eu vou enfatizar essa palavra. Sim. O desejo sincero. Porque quando você tem um desejo sincero, ninguém te segura. Se você tiver um Perfeito. desejo sincero, você vai a pé de Campinas até São Paulo porque você quer. Ninguém te segura. Se você tem um bom motivo, Sim. motivo real, claro, ninguém te segura. Então, se você tiver um desejo sincero de saber o que está escondido atrás. Por que que você está com um problema no seu casamento? Por que que agora está difícil você educar seus filhos? Por que que você não consegue mais? Então, existem ferramentas preciosas que são possíveis ser usadas para colocar você em contato com a verdade, com a Sim. emoção escondida, com a chaga, com a feridinha que está lá encoberta. E aí abrir, sangrar, limpar e curar. Porque quando você olha para isso, existe a cura. É isso? Maravilhoso. Muito grata. E eu lembrei de uma frase clássica do Bert Hellinger que ele fala isso, né? Não existe relação a dois, existe sempre relação entre sistemas. E é bem isso que você está trazendo. Então, se a gente estiver disposto, né, com essa questão mesmo mais sincera, gente, é fantástico. É libertador, mas é um processo. É desenvolver, né, o que está envolvido. É desenvolvimento. Então, isso é transformacional. A gente Muito bem. ficaria horas aqui, né? Então, Não, eu até vou fazer o seguinte, olha. Eu até vou fazer o seguinte. Acho que tem. Vamos combinar uma outra live. Eu quero já deixar marcado com você uma outra live. Vamos falar sobre educação de filhos. Tem um assunto que estão me pedindo ótimo. muito, tá? Mas daqui Vamos mais ou sim. menos um mês, 3, 4 semanas. Depois a gente Perfeito. marca. Tá O bom. que a gente pode desenvolver ferramentas, conceitos, para que os nossos filhos sejam mais felizes, Sim. sejam mais eles mesmos, sejam mais autênticos e com menos vontade de ajudar pai e mãe. Perfeito. Isso é um temaço que tem muitas coisas legais e a gente tem exemplos vivos, é fantástico. E Muito eu bom. vou fazer o seguinte: se você tem esse desejo, eu falando com você, com qualquer pessoa que está me ouvindo, de ajudar seu filho, a sua filha, a melhor, a mais nobre, a mais inteligente ação que você tem para fazer, sabe qual é? Sim, investir em si mesmo, gente. Cuidar de você. Cuide de Sim. você, das suas emoções. Que quando você cuida de você, né? Eu tenho uma paciente, uma vez, ela entrou em crise porque o filho de 17 anos sentou do lado dela e falou: Mamãe, homem, eu acho que eu sou gay. Ela não sabia o que fazer, se ela chorava, se ela ficou completamente perdida. Depois ela me mandou uma mensagem, a gente começou. 17 anos, já foi. Já foi. Já foi. 15 anos, já foi. Agora é com a pessoa. Mas assim, o que que a gente pode fazer para nós criarmos filhos com inteligência emocional, com presença, com objetivo, e que a gente não se surpreenda com o futuro deles, que a gente... uma outra. Teve uma outra aqui. Me chamou essa mão e falou: eu tenho várias questões profissionais, tal, mas eu estou muito preocupada com... Eu quero falar minha preocupação com meus filhos. Então me fala a preocupação. Qual a idade do seu filho? 29 anos. Ah, tem uma máxima que eu gosto também, de quando Ih, começam a trazer esses assuntos. Eu falei assim, em essência, pode parecer muito duro, mas a gente só precisa de pai e mãe realmente, do papel de pai e mãe realmente, até 21 anos. Depois disso, gente, não não, precisamos. não, nós precisamos menos. Sabe o que eu fiquei sabendo essa semana? Semana não, faz 15 dias. Charles Chaplin, conhece? Sim, Gosta? adoro. O que que você acha do cara? Excepcional. Tem uma vida, Excepcional, né? inclusive, que
Muito sofrida, mas não transparece, né? Tá, o cara é compositor de música, né? Smile, if your heart is breaking, né? O Sim, cara faz filme, faz dança, interpreta. Ele é diretor de cinema, ele faz tudo. sim. O pai dele, alcoólatra, e a mãe se separaram durante a gravidez dele. A mãe esquizofrênica, e o pai dele morreu quando ele tinha 1 ano. Ele não chegou a conhecer o pai. E depois que ele nasceu, a mãe dele foi internada num hospício e depois morreu. Ele ficou órfão. Então, para que ele precisou de pai e mãe? Para Sim, existir. sim, Para sim. existir. O resto é com ele. Você E precisou agora de um pai da sua mãe? você me fez lembrar de um filme também, para quem não assistiu, é Uma Lição de Amor. Maravilhoso, tá? De um pai que é doente mental e que a mãe abandonou a filha na hora que ela teve a criança e ele cuidou dela. Não vou dar muito spoiler, mas é fantástico. Então tem muitas questões mesmo. Os 21 anos é no sentido do cérebro formar, mas claro, Não, eu tem muitas entendi. pessoas, né? Eu entendi o que você falou, né? Mas é isso, tem muitos sobreviventes que só de fato foram eles mesmos, por isso que aconteceu. No caso do Charlie Chaplin, sim. Não, o próprio Steve Jobs, né? Tem várias histórias. Sim, se você existe. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe, pela coragem de me ter. Tá bom. Sim. O Não, resto. já deu a vida, o máximo que eu já deu a vida, gente, é agradecer eternamente. E aí, o que aconteceu com o Charlie Chaplin? Ele atraiu pessoas, companheiras, que vieram, parceiras, que vieram fazer ele trabalhar isso, até que ele casou. Ele casou com a minha 17 anos, né? Ele tinha 50 e tanto, então aí, que foi que ele foi feliz. Por viver, teve vários filhos com ela, Geraldine Chaplin. Então, assim, tem uma hora que encontra, né? Tem uma hora que encontra a sua alma gêmea. A alma gêmea existe. Ela não preenche o vazio, ela complementa como se fosse ativar, e aí vocês vão mais rápido. Vocês crescem mais rápido. A alma gêmea existe, pessoal. E eu posso falar disso também. Isso eu falo uma hora. Isso eu falo uma hora sobre a alma gêmea, tá? Que é uma coisa também do Danny Johnson. Sim. Ok? Vamos encerrar. Falta só 2 minutos. Oi? Deixa eu falar só a última frase aqui, que eu até anotei do Bert Hellinger. Você falou isso, alma gêmea, eu tive que colar aqui, que é grandinho. Na vida de um casal bem-sucedido, não é feliz, é natural reconhecer que cada um tem o mesmo valor, pois ambos cuidam da harmonia entre dar e receber, e é estabelecida uma igualdade na ordem sistêmica. Beleza. Estão pedindo live com alma gêmea. Legal, Cris. Estamos chegando, 1 minuto falta. Muito obrigado para vocês. Muito grata, lindão. Que essa live Beijo, vai ficar Madri. Gravada 24 horas aqui no Instagram. E eu vou... Depois vocês podem procurar no meu canal do YouTube, vai estar lá, tá? Para vocês desfrutarem e compartilharem. Muito obrigado. Cristi, I love you. I love you too. Beijão. Beijo. Obrigado, querida. Boa noite. Beijão. Boa noite a todos. Bom dia para vocês. Obrigado.